palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não rejeita, mas recebe as palavras deixadas a nós pelo Senhor. E a palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Honras e glórias sejam dadas a Jesus, o nosso Deus vivo e presente. Meus amados irmãos, recebam, no nome de Jesus, as palavras da vida eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, palavra é uma manifestação verbal ou escrita formada por um grupo de fonemas contendo uma significação. É um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma grafia formada por uma reunião de letras que, quando agrupadas, formam as frases. Uma palavra pode ser definida como o conjunto de letras ou sons de uma língua. Mas a verdade é que não existe uma designação técnica suficientemente precisa para a palavra. A função da palavra é representar partes dos nossos pensamentos e ideias. E por isso, ela constitui uma unidade da linguagem humana. Todos nós somos guiados por palavras. Elas entram nas nossas vidas pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos. Muitas se perdem no espaço, porém, algumas se instalam na nossa memória e outras
no nosso coração? Desde pequenos, ouvimos as palavras dos nossos familiares e é através delas que nós aprendemos a falar. Ouvimos também o conselho dos nossos pais e as instruções dos nossos professores, assim como as orientações de pessoas experientes em convivência. E através delas, vamos definindo os nossos caminhos ao longo das nossas vidas. Até que, surgindo os filhos, usamos as nossas palavras para orientá-los. As palavras ditas pelas pessoas têm o poder de abençoar e também de amaldiçoar, de levantar uma pessoa ou de a derrubar e destruir. Precisamos ter muito cuidado da forma como nos expressamos. Mas existe uma palavra, uma única palavra, que consegue nos transformar, renovar, santificar sempre. E mais, salvar. Essa é a palavra de Deus, a mensagem de amor do nosso Criador. Culturalmente, nós somos instruídos a ouvir e aprender a palavra de Deus, mas nem sempre na doutrina correta. E isso acarreta a tomada de decisões equivocadas por parte de muitas pessoas. Mas a legítima, a autêntica e verdadeira palavra de Deus, essa é aquela que fala mais forte nos nossos corações. Mas ocorre que a grande maioria das pessoas se considera autossuficiente e não está interessada nas orientações de Deus. Outros se satisfazem com palavras de engano e ambos desprezam a palavra da verdade. Existem expressões que são usadas para reforçar o sentido da palavra. Por exemplo, palavra de rei, quando se afirma que uma promessa será cumprida ou que a afirmação é incontestável. Pessoa de palavra indica ser alguém que cumpre o que promete. Medir ou pesar as palavras significa falar com prudência, tomar cuidado com o que diz. O nosso Deus é o nosso Rei. E diferentemente dos homens, é uma pessoa de palavra. A sua palavra é palavra de rei. O que ele promete, ele sempre cumpre. Nele, nós podemos e devemos confiar, porque ele nunca falha. E todos nós precisamos medir as palavras quando nos referimos a ele, porque ele é o único, inigualável, o Todo-Poderoso. E já nos deixou aviso de que, pelas nossas palavras, nós seremos justificados, e pelas nossas palavras, nós seremos condenados. Este mundo jaz no maligno, e o ser humano está constantemente debaixo de tentações que visam nos afastar dos caminhos de Deus. Mas Jesus prometeu vida eterna aos que se mantiverem fiéis até o fim. Então, desperta, homem de Deus. Desperta,
mulher de Deus. Deem mais importância ao conhecimento do nosso Senhor e Redentor. Deem mais importância ao vosso conhecimento da graça de Jesus. Porque para nós, a morte não é o fim. Deus nos prometeu vida eterna. E isso é um excelente motivo para dedicarmos as nossas vidas a Ele e seguirmos os seus mandamentos. Mas por outro lado, meus irmãos, nós também produzimos palavras, algumas boas, outras nem tanto, e algumas outras muito más. E isso depende do que cada um tem no seu interior. Quem tem o Espírito Santo de Deus como seu hóspede permanente, só consegue produzir palavras abençoadoras. Contudo, meus irmãos, vez por outra, encontramos algumas pessoas que se intitulam como sendo de Deus, mas revelando o seu mau hábito de dizer palavras más, de falar palavrões e de ofender aos irmãos. Elas alegam que saem da graça por uns instantes para pecar e que em seguida retornam para a graça. Mas será que isso é verdade? Esse comportamento não é típico de uma pessoa de Deus. O Senhor não nos deu licença para pecar. Ele nos deu ordem para abençoar e não para amaldiçoar. A palavra de Deus nos adverte de que o homem bom tira do seu coração coisas boas e o homem mau tira coisas más. E que no dia do juízo final, cada um de nós terá que prestar contas de cada palavra ociosa que houver pronunciado. João 17, 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Mateus 12, 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. 1 João 2, 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Glórias a Deus. Quem recebe essa promessa? Eu recebo para a minha vida. Para a minha vida de hoje e para a minha vida eterna. Palavras o vento leva. Esse é um dito popular, não é uma expressão bíblica. E muito embora ele possua um conteúdo de verdade sobre certos aspectos,
O seu sentido não pode ser generalizado. As palavras ditas com o uso da fé têm grande poder, um poder ilimitado. Deus nos deixou esse exemplo quando criou o mundo e tudo o que existe usando o quê? Palavras. Fé. Ele disse, haja e ouve. E vejam, o vento não levou. O nosso Deus é um Deus de alianças. Ele firmou alianças verbais com o povo de Israel, demonstrando que ele confia nas palavras ditas. E muito embora aquele povo não tenha cumprido com a sua parte no acordo, ele se manteve fiel às suas palavras e promessas. Ele nunca falhou. A palavra de Deus é o maior tesouro que nós podemos encontrar nas nossas vidas. Deus se revela a nós através da sua palavra. E através dela, nós podemos diferenciar o certo do errado, o bom do mal, e aprender a viver da maneira como Deus deseja, como Ele deseja que vivamos. Mas precisamos estar atentos. Existem 5 mentiras que o diabo anda propagando no mundo com as suas palavras. A primeira é de que a Bíblia não é a palavra de Deus. A segunda é de que o céu não existe. A terceira é a de que o inferno não existe. A quarta é a de que Deus não existe. E a quinta é a de que Ele próprio não existe. E quem não tem um profundo conhecimento de Deus está arriscado a cair em alguma armadilha do maligno. Mas vejam que o próprio Deus, não um tabelião, Ele próprio autentica a sua palavra. E não existe maior autoridade do que Ele, nem na terra, nem nos céus. Não existe ninguém que possa dizer, como disse Jesus, que passarão os céus e a terra, mas que a palavra de Deus não passará. No livro de Hebreus, encontramos também o registro de que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que ela penetra até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma outra palavra em todo o universo está dotada de tanto poder. 2 de Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva
e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. No trecho inicial que apresentamos do livro de João, capítulo 6, temos no versículo 63, Jesus falando aos seus discípulos e os instruindo, e a nós, por conseguinte, de que devemos investir nos nossos espíritos. Porque o espírito é o que permanecerá em vida, já que a carne para nada aproveita. Ela veio do pó e vai voltar para o pó. Ela é trapo de imundícia. E então declara Jesus que as suas palavras são espírito e vida. Vejam, irmãos, a importância de valorizarmos a palavra de Deus. Ela tem poder para nos conceder vida neste século presente e no século vindouro, a vida eterna. João 6,63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nos versículos 64 a 66, Jesus revela com clareza a hipocrisia de alguns dentre os que o seguiam, e que inclusive estavam entre os seus discípulos, mas que não acreditavam nele. Notem, irmãos, que haviam pessoas seguindo a Jesus, mas sem crer nas suas palavras, e duvidando até que ele era o Filho de Deus. Vejam que isso não é coisa apenas de hoje. Pessoas seguindo a Jesus sem crer nele. Certamente você já conhece alguém. E essas pessoas viam todos os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus realizava. Elas viam todos os milagres, mas mesmo assim não criam nele. O maior exemplo disso foi justamente Judas Iscariotes, aquele que o traiu e o entregou aos soldados para ser preso em troca de 30 moedas de prata. É como nos dias de hoje. Nem todos os que estão dentro das congregações creem e seguem a Jesus. Existem muitos que, ao sair dos cultos, apagam todo o ensinamento ministrado, retiram as suas máscaras e voltam para o mundo. Outros, mais ousados, estão sentados nos bancos, mas estão pregando para os irmãos da congregação em contra do altar. O
O pastor diz que sim, eles comentam que não. Eles argumentam que não. Esses, meus irmãos, são os que têm o espírito do anticristo. Mas Jesus esclarecia de que não adianta aparentar ser uma pessoa de Deus, porque ninguém pode ir até Ele sem a permissão do Pai. E essa declaração de Jesus revelou toda a verdade e a falsidade que havia entre os seus seguidores. Porque muitos daqueles que se intitulavam discípulos dele já não andavam mais com ele, o abandonaram, já não mais o seguiam. João 6:64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes falar, e eis que já está no mundo. Já nos versículos 67 a 69, diante da reação dos seus falsos discípulos, Jesus se voltou para os 12 discípulos originais, perguntando se eles também queriam deixá-lo. E Pedro, tomando para si a palavra e a responsabilidade pelos demais, respondeu com a sabedoria concedida pelo Espírito Santo de Deus, revelando que eles não tinham para onde ir, porque somente em Jesus estava a salvação, porque somente Ele, Jesus, tem as palavras da vida eterna. E Pedro acrescentou ainda que por toda a convivência que eles vinham mantendo com Jesus, eles criam nele e reconheciam que Jesus era o Messias prometido, o Messias esperado, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vejam, irmãos, que Jesus é o único que tem o caminho para a salvação, o único que tem a verdade da salvação e o único que possui a promessa da vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é a Ele, a Jesus, que temos que nos apegar. E é nas mãos dele que temos que colocar as nossas vidas. Ele e o Pai são um. E nós, os que cremos nele e o servimos, somos salvos, porque somos um mesmo Espírito com ele. Louvado seja o Senhor. João 6:67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.
João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Glórias ao nosso Deus, ao nosso tremendo e poderoso Deus. Ninguém deseja a morte eterna. As pessoas que não creem em Deus nem imaginam que existe uma promessa de vida eterna. E, infelizmente, para eles, se não se converterem, será assim mesmo como eles creem. Outros têm algum conhecimento de Deus, mas não querem seguir os seus mandamentos. Então, é muito difícil que consigam ser premiados com uma vida eterna no céu, junto ao Deus que hoje eles desprezam e hostilizam. Mas existem também os fiéis, que creem totalmente no Senhor, que vivem para o Jesus vivo e presente, o Jesus ressuscitado e glorificado, da forma como agrada a Deus. Esses sim estão no caminho da eternidade. Na verdade, meus amados, todos seremos julgados por Deus pelos nossos caminhos. Mas, como nos deixou dito Jesus, nós que conhecemos e vivemos a palavra de Deus pela fé em espírito, não seremos julgados para salvação ou condenação, não. Nós já passamos da morte para a vida. Nós também vamos passar pelo juízo final. Mas, diferentemente dos ímpios, nós seremos julgados para o recebimento de galardões, que é uma premiação prometida pelo Senhor como reconhecimento aos que realizarem diligentemente a sua obra. Vejam, irmãos, obedecer a Deus é um dever de todo cristão. Deveria ser de toda criatura de Deus. Então, é uma obrigação a nossa obediência a Deus. E desse modo, nem precisaríamos ser condecorados por algo que já temos que fazer. Mas o nosso Deus é tão bom que Ele premia a nossa fidelidade com a salvação eterna e ainda acrescenta galardões. Louvado seja o Senhor. João 5, 24. Na verdade,
Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Toda honra, toda glória sejam dadas, todo louvor, toda adoração a Jesus. Ele é único. Existem palavras e expressões que são pertinentes ao vocabulário dos crentes evangélicos, ao povo de Deus. Vida eterna é uma delas. Fé, salvação, redenção, vida em espírito e santidade são algumas outras. Os ímpios desconhecem essas expressões, porque eles não têm um Deus verdadeiro, ou não têm Deus nenhum. E assim como as palavras, existem ações que são realizadas pelo Senhor nos dias de hoje, exclusivamente para o seu povo. E existem ainda promessas do Senhor para a sua igreja. E a maior delas é a de vida eterna. Jesus veio a este mundo para padecer, para sofrer e morrer no nosso lugar, como um cordeiro santo e imaculado, sem pecados, sem manchas. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E quem crê nele, na obra que ele realizou, não será condenado, mas será salvo. Em sua carta aos Romanos, Paulo nos informa de que fomos libertos do pecado e nos tornamos servos e filhos de Deus. E nós teremos, no final, a vida eterna. Mas ele nos revela ainda que a vida eterna está reservada para os que praticam o bem e buscam a incorrupção, os que fogem do pecado. Mas que a indignação e a ira de Deus estão reservadas para os que são desobedientes aos seus mandamentos e obedientes à iniquidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 2, 7. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Desprezar as palavras da vida eterna é um grande perigo, principalmente para quem já tomou conhecimento delas. Esse é o caso dos irmãos que se desviam dos caminhos do Senhor. O mundo não acredita em salvação, então não busca por ela. E não se interessa pelas palavras de Deus. Mas existem pessoas dentre o povo de Deus que já tiveram contato com as Escrituras Sagradas e com as promessas deixadas a nós pelo nosso Deus e por aquelas deixadas por Jesus. Mas mesmo assim, também não seguem os preceitos divinos e não investem na sua vida espiritual. Todos querem a vida eterna. Mas o problema é que as pessoas querem ser salvas, mas à sua maneira, não à maneira de Deus. Porque nem todos aceitam as palavras da vida eterna. Salmo 78, 21. Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma se tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você que não busca pela salvação eterna, saiba que o nosso Deus deseja a tua e a minha salvação, ainda mais que todos nós juntos. Vejam como Jesus simplificou a nossa vida. Ele eliminou a lei de Moisés
com os seus sacrifícios carnais, com o seu jugo pesado de proibições e ordenanças, coisas que os judeus nunca conseguiram cumprir. Ele eliminou a vida na carne e nos trouxe o novo tratado da sua graça. Com a vida pela fé em espírito e com apenas o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a apresentação dos nossos corpos a Deus nos nossos cultos racionais. É difícil isso? Claro que não. Mas veja quantos irmãos rejeitam comparecer aos cultos e participar da congregação. E quando o fazem, não é por prazer, pela alegria de agradar ao Senhor com a obediência e de agradecer a Ele por tudo o que Ele tem feito nas vidas deles. Eles o fazem murmurando contra Deus e contra a palavra da vida eterna. Mas a palavra de Deus nos adverte de que quem investe na carne irá colher a corrupção e a destruição. Mas quem investe no Espírito irá receber a vida eterna. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O ser humano é especialista em criar deuses e ídolos para si. São falsos deuses e falsos santos, porque só existe um único Deus verdadeiro, cujo nome é Jesus, o nome que está sobre todo nome. Todos os demais deuses e santos são criações humanas, de pessoas sem fé. E claro, pessoas sem Deus. Já que deuses criados por homens não são deuses, mas são depósito de demônios. Existem culturas que endeusam até mesmo os animais e convivem com a devoção a milhares de deuses simultâneos. Deuses e animais que não salvam, porque nenhum deles tem a palavra da vida eterna. A Igreja Católica é um exemplo, um mau exemplo, quer dizer, porque cultua milhares de santos. Mas notem que a Igreja foi criada para ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos afirma que santo é o Senhor dos exércitos. Só Ele é santo.
A mesma Igreja Católica coloca Maria no mesmo patamar que Jesus. E ensina aos seus fiéis que Maria é uma deusa, enquanto a palavra de Deus nos afirma que Maria foi uma serva do Senhor, uma pessoa bem-aventurada, uma mulher abençoada, mas que jamais foi deusa. Maria foi a mãe do Jesus homem e não do Jesus Deus. Podem procurar na Bíblia. Jesus jamais tratou Maria de mãe. Ele a chamava de mulher. Existem tantas concepções errôneas e contraditórias espalhadas pelo mundo. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, não é um boneco feito pelo homem ou um animal. Ele é o grande rei, o todo-poderoso, o criador e redentor, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Só ele tem todas essas qualificações. Todos os demais deuses que viveram na carne jazem hoje em túmulos. Baixaram a sepultura e ali ficaram. Jesus é o único que ressuscitou e que está vivo. O túmulo dele está vazio. Ele é o nosso rei e o nosso sumo sacerdote. Os outros deuses, que eram animais, já viraram churrasco no prato de alguém. E os que eram confecção humana, obras das mãos de artífice, certamente já foram consumidos pelo tempo. Vejam quantas pessoas no mundo estão sendo enganadas. Pensam que serão salvas, mas estão recebendo palavras de morte eterna. Jesus é o único Deus verdadeiro, o único que vive e que reina para todo sempre, o único que tem as palavras da vida eterna. E é por isso que nós, que temos visão espiritual e que somos fiéis ao Senhor, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e na oliveira, todavia nos alegraremos e exultaremos no grande Deus da nossa salvação, aquele, o único que tem as palavras da vida eterna. Glorificado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal
que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão e amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebendo no coração as palavras da vida eterna.